Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do meu novo podcast, o É da Nossa Conta. Gente, eu tô tão animada, eu sou muito apaixonada por esse formato de podcasts, eu tava muito animada por esse projeto. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar e me aprofundar sobre os temas e eu sinto muita falta de poder trazer conteúdos mais profundos nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, etc. Às vezes a gente tem ali 1 minuto para passar uma mensagem e é muito pouco perto do tanto que eu estudo sobre determinados temas, por exemplo. Então, começando do começo, para quem não me conhece ainda, meu nome é Júlia, eu trabalho ensinando mulheres a terem uma relação melhor e mais saudável com o seu dinheiro, seja por meio da organização financeira ou dos investimentos. E eu gosto de trazer uma abordagem diferente para esse assunto do que geralmente as pessoas fazem. Primeiro que eu falo só com mulheres, eu acho que tem uma linguagem, uma comunicação bem diferente quando a gente fala desse assunto com mulheres, porque é um assunto que infelizmente ainda é um grande tabu. Então, ao invés de trazer aqueles conteúdos de blazer, toda série, etc., eu gosto de trazer de uma forma leve e mostrar que cuidar do nosso dinheiro, na verdade, é uma forma de autocuidado. Então, as pessoas batem muito na tecla da skincare, do esporte, do não sei o que, tudo isso é muito importante, mas cuidar do nosso dinheiro é, assim, na minha opinião, uma das maiores formas de autocuidado, porque cuidando do seu dinheiro é que você vai conseguir cuidar das outras áreas da sua vida, seja pagar uma terapia, mudar para um lugar melhor, ter um emprego que te faz bem. Enfim, a gente precisa de dinheiro para sobreviver e viver. Então, por que não tornar essa relação mais gostosa e saudável? Explicando um pouco a ideia do podcast, a ideia é ser um bate-papo sem regras, gostoso, divertido, entre amigas. Alguns episódios vão ser só comigo, outros eu vou trazer convidadas. É um projeto importante pra mim pessoalmente, primeiro porque eu sinto que eu vou conseguir impactar de forma muito mais profunda. Eu sou uma grande consumidora de podcasts, eu escuto todo dia e eu aprendo muito, muito, muito. Então eu espero poder trazer isso aqui também. E além disso, eu quero que seja uma coisa divertida, de eu fazer, de eu estudar, de eu pesquisar, de eu passar as informações pra vocês. Eu amo ensinar, então acho que vai ser um projeto muito gostoso pra mim também, espero que seja pra vocês e a gente vai construindo isso juntas. Eu vou escutando os feedbacks, a gente vai mudando os episódios e adaptando. Pra quem tá escutando só por áudio, fica a informação também que tem esse conteúdo em vídeo, tanto aqui no Spotify quanto lá no YouTube. O meu canal é o As Investidoras, todas as redes sociais estão como As Investidoras. E como é o primeiro episódio, antes de começar com o tema, eu queria contar sobre o nome do nosso podcast, que é o É da Nossa Conta. Eu e minha equipe começamos a mandar e-mails para mulheres que a gente gostaria que viessem aqui como convidadas no podcast, explicando que a ideia é ser um bate-papo sobre dinheiro e etc. Mulheres que eu admiro, que eu sei que têm carreiras incríveis, que são independentes, etc. E a gente ficou muito surpresa, expondo o nosso backstage aqui, né? A gente ficou muito surpresa quando a gente viu as respostas dos convites. A maioria das mulheres que a gente convidou recusaram, falando que elas não se sentiam confortáveis para falar sobre dinheiro. E eu achei isso tão impactante, e aí a gente decidiu mudar o nome. Acho que É da Nossa Conta tem tudo a ver com isso, né? Que é da nossa conta falar sobre dinheiro, estudar sobre dinheiro, escutar sobre dinheiro. E eu espero que com o meu trabalho eu consiga fazer com que cada vez mais mulheres se sintam confortáveis sim de falar sobre isso. Eu até fiquei pensando que se a gente tivesse enviado esse convite para homens, eu duvido que ele teria sido recusado por conta desse fator de não me sentir confortável para falar sobre dinheiro. Poderia ter sido recusado por outras coisas, mas por não se sentir confortável de falar sobre dinheiro, só mostra um tabu que existe desse assunto entre as mulheres ainda. A gente vai mudar isso. Bom, mas vamos começar com o tema de hoje. O tema que eu escolhi é negação financeira. E para apresentar esse tema, eu quero te fazer um quiz com algumas perguntinhas. Primeiro, você evita checar suas contas bancárias e a sua fatura com medo do resultado que você vai ver? Segundo, você sempre se convence mentalmente, e para os outros também, que o seu descontrole financeiro é momentâneo e que vai melhorar em breve? Então, por exemplo, agora minhas finanças estão desorganizadas, mas é só por conta desse momento específico e já já eu vou arrumar tudo. Terceiro, você cria histórias na sua cabeça para justificar os seus gastos. Exemplo, você vê que você gastou muito em um mês, aí você fala, porque eu tava muito tensa, porque o meu trabalho tava muito pesado e aí eu mereci. Aí na semana seguinte você continua gastando muito, aí você fala, não, é porque eu tô de TPM. E aí você vai arranjando histórias e justificativas pros seus gastos. Quarto, você evita pensar no seu futuro financeiro de forma realista. Você faz piadas como se o seu descontrole financeiro fosse uma coisa engraçada e você só é ruim com finanças, não é um assunto pra você, ao invés de encarar isso de frente. Quinta e última pergunta, você toma uma decisão financeira pensando só no momento presente, usando a desculpa de que isso vai ser um problema só da sua eu do futuro? Porque, minha amiga, se você respondeu que sim para essas perguntas, eu sinto lhe dizer,
mas pode ser que você esteja em negação financeira. E aí, gente, claro, trazendo o disclaimer que eu não sou psicóloga, mas eu recomendo que todas que estejam com alguma dificuldade financeira tratem isso na terapia, se possível, que eu acho que é um assunto super importante, inclusive, da gente falar com a nossa terapeuta. Dado este aviso, vamos começar a destrinchar esse tema, começando por o que é negação. Pesquisando sobre esse tema, eu fui encontrando algumas informações. Por exemplo, que a negação é um mecanismo de defesa que te protege de uma realidade ou de uma verdade dolorosa. E que muitas vezes a negação é uma decisão inconsciente. Inclusive, encontrei algumas informações que falam que Freud defendia que o objeto da negação, então o sentimento, a situação, o pensamento, etc., seja aquilo que você está negando, permanece no seu inconsciente de maneira reprimida. E por mais que você tente fugir do que está te causando esse sofrimento, né, por meio desse mecanismo de defesa, aquilo continua na sua cabeça te preocupando, porque você no fundinho sabe que aquele problema existe. Ou seja, não é porque você está em negação de alguma coisa que ela vai desaparecer. Aquilo continua na sua cabeça e interfere diretamente no seu bem-estar emocional, apesar do seu esforço, consciente ou inconsciente, de manter aquele assunto longe de você. Então, basicamente, a pessoa julga um acontecimento, um pensamento ou um sentimento como inexistente para não precisar lidar com a angústia gerada por eles. Mas, gente, vamos ser sinceros aqui, a verdade é que você está basicamente prolongando o seu sofrimento. Você está lentamente se torturando, minha amiga. Porque é impossível você esquecer, mesmo que você tente, sobre determinadas coisas. E quanto mais você tenta enterrar aquilo debaixo do tapete, mais aquilo vai te trazendo uma angústia e uma aflição. E sempre vão ter determinados gatilhos que vão te fazer lembrar daquilo. O que significa, gente, que viver em negação significa não acabar com o problema nunca. E eu acho que a gente acaba se acostumando com aquele sofrimento. Na minha cabeça é tipo, sabe quando você tá assistindo um filme e aí você tá com uma leve vontade de ir no banheiro, ou você tá com um pouquinho de frio. E aí você tá ali tão confortável vendo o filme, etc, que você fala, não tô com essa vontade de ir no banheiro agora, ou não tô sentindo esse frio agora, eu posso esperar um pouco mais. E aí você fica assistindo o filme, tentando ignorar aquela sensação, e a sensação só vai crescendo, 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 só que por você estar nessa zona de conforto, ali no sofá, por exemplo, e tal, e com preguiça de levantar aí no sofá, você fica fingindo pra você mesmo que você não tá com aquela vontade, porque eu acho que é menos trabalhoso você lidar com a realidade atual, por mais que ela seja desconfortável, do que você trabalhar para modificar hábitos que já estão ali dentro de você. Porque, querendo ou não, isso requer uma energia para você lidar ali com uma coisa nova, que pode ser imprevisível, que você não tem tanto conhecimento sobre, ou que só tá fora da sua zona de conforto. E acho que outra coisa que a gente faz muitas vezes também é inventar uma história na nossa cabeça para substituir aquela realidade que é desagradável. Então é basicamente criar justificativas para não admitir um problema que, para ser solucionado, vai precisar que você se movimente. Então vamos lá, relacionando isso agora com o aspecto financeiro. O que é a negação financeira? Basicamente é quando você está ali ativamente, ou às vezes até inconscientemente, eu acho, evitando as suas responsabilidades financeiras. Então você está agindo como se os seus problemas financeiros fossem magicamente desaparecer se você não reconhecer a existência deles. E a loucura, minha amiga, é que isso pode até te causar sintomas físicos. Então tem gente que só de pensar em entrar ali na conta do banco começa a ter taquicardia, ou começa a suar, ou começa a sentir muita ansiedade ou estresse relacionado a esse assunto. Então a negação financeira é uma parada que não impacta só as nossas finanças, né? Acaba te impactando diretamente, impactando até a sua própria saúde. E o que eu vejo no meu trabalho, eu trabalho hoje já há mais de 5 anos, né? Falando com mulheres sobre dinheiro. O que eu vejo é que muita gente usa como justificativa como se isso fosse alguma coisa da sua personalidade. Então eu vejo muitas mulheres falando assim, é porque eu não sou boa com dinheiro. Como se fosse assim, uma característica da personalidade dela que é imutável. E se você tá fazendo isso, minha amiga, se você tá falando, eu não sou boa com finanças, é por isso que eu não olho pra minha conta bancária, ou é por isso que eu não invisto, ou é por isso que eu não cuido do meu dinheiro, para de ser doida, tá? Porque a única que tá sendo afetada por isso é você. Você basicamente tá se colocando numa caixinha que não é saudável pra você, que é a caixinha do eu não sou boa com dinheiro, colocando como se isso fosse uma coisa imutável da sua personalidade, que não tem solução, só pra fugir dessa responsabilidade. Inclusive eu fiz um curso sobre que juntava neurociência com finanças. E ela falava sobre como os seres humanos, eles querem cumprir com as expectativas que as pessoas têm sobre eles. Então a gente não
não quer se frustrar ou frustrar as outras pessoas. Se você se coloca numa caixinha de eu não sou boa com finanças, você vai acabar tendo comportamentos que justifiquem a expectativa que você e outras pessoas têm sobre você. Então, se você fala, não, eu gasto muito, é da minha personalidade ser consumista e não ser boa com finanças, você vai acabar tomando decisões, por exemplo, de gastar muito e etc., para cumprir com essa expectativa que as pessoas têm de você, de não, a Mariazinha, ela é gastadeira mesmo. Ou que você mesma tem de você. E às vezes você faz isso inconscientemente. Então chega dessa história de não sou boa com finanças, talvez não tenham te ensinado de uma forma que você entendeu, ou não tenham te incentivado a aprender sobre esse assunto. Mas não é que você não é capaz de aprender sobre isso. Inclusive tem vários estudos que mostram que no longo prazo as mulheres têm resultados financeiros até maiores que os homens nos investimentos, por conta de questões emocionais e etc. E eu sempre falo que eu acho que investir é uma coisa muito mais de humanas do que de exatas. Eu, pelo menos, sou humanas e, modéstia à parte, sou uma ótima investidora. Mas, voltando pro tema, acho que o ponto principal é você tomar consciência de que se você tá em negação financeira, negação que você precisa olhar para sua fatura, que você precisa ter um orçamento mensal, que você precisa começar a pensar na sua aposentadoria, reserva de emergência, que você precisa começar a aprender sobre investimentos, saiba que você tá basicamente se maltratando diariamente, porque todo dia vão aparecer pequenos gatilhos que vão te lembrar da sua vida financeira. É impossível fugir do dinheiro na sociedade que a gente vive, a não ser que você vá morar em uma ilha isolada. Mas se você não está morando numa ilha isolada, já que você tem internet pra estar me escutando agora, você vai passar na padaria, vai ter que gastar dinheiro, você vai gastar dinheiro com transporte, você vai estar caminhando no shopping, vai ter vontade de comprar uma coisa e vai gastar dinheiro. Você vai estar rolando seu feed na internet, vai ver uma blogueira falando sobre um produto que você gostaria e vai lembrar que você não tem dinheiro. Ou seja, vários pequenos gatilhos ao longo do dia vão ficar te lembrando da sua condição financeira atual. E se você está tentando negar ela, você não vai conseguir. E isso só vai te causar mais e mais e mais angústia. Então não é melhor tirar o band-aid de uma vez? Porque, gente, na maior parte das vezes o problema é muito maior na nossa cabeça. A gente aumenta muito. Nossa, é muito difícil aprender a organizar as finanças. Sendo que quando você senta para estudar, você fala, nossa, não era tão difícil assim, que é a mensagem que eu mais recebo das minhas alunas, por exemplo, dos cursos. Nossa, eu achei que fosse ser muito mais difícil, não era tão difícil assim. E às vezes, com pouco tempo, você já consegue organizar ali suas finanças. Porque quando a gente não tá olhando para uma coisa na nossa cabeça, a gente começa a imaginar como tá aquela coisa. Então, se você não tá olhando seu extrato, você começa a imaginar com o que você tá gastando, que vai ser muito difícil você controlar essas finanças. Quando você olha, fica muito mais palpável. Você vê, nossa, isso aqui eu poderia estar cortando, isso aqui eu posso manter, e fica muito mais fácil de você encontrar uma solução, e você vai perceber que era muito mais simples do que você estava imaginando na sua cabeça. Enfim, aí eu fiquei pensando aqui como sair desse estado de negação. Eu acho que a minha primeira resposta para tudo no podcast vai ser, se possível, faça terapia, porque eu acho que isso ajuda a gente a lidar com muitos problemas, e fale sobre dinheiro na sua terapia. Mas eu acho que o mais importante é você sair desse transe ou dessa ilusão de que se você não olhar para suas finanças, elas vão desaparecer, o problema vai desaparecer. E ter consciência de que sim, esse início de você começar a aprender sobre o assunto e mudar o seu cenário atual, ele vai dar trabalho. Viver em negação muitas vezes é mais confortável, você tá ali na sua zona de conforto, não precisa fazer nenhuma mudança, mas você tá literalmente desperdiçando tempo de vida. Porque eu não tenho dúvidas de que sua vida poderia ser muito melhor se você se organizasse financeiramente. Então a gente tem que parar de levar as nossas finanças como uma brincadeirinha, né? Tem um monte de trend no TikTok. Ai, girl math. Ai, eu gasto meu dinheiro com tudo mesmo. Haha. Gente, pode até ser engraçado na trend, mas na vida real é irresponsável. Só é irresponsável mesmo. A nossa vida financeira, ela não é uma brincadeira. Ela não é uma piada que a gente faz num grupo de amigos, ou nos familiares, ou pra nós mesmas. Quem está mais prejudicada de estar em negação financeira é você mesma, e inclusive pode acabar prejudicando outras pessoas. Se você tiver que, por exemplo, começar a pegar dinheiro emprestado, ou se lá na frente, quando você for se aposentar, você não tivesse planejado para isso e tiver que depender de outras pessoas. Então bora lá mudar essa cabeça de que você não é boa com finanças, tá? Pode ser que você não esteja boa com finanças nesse momento, mas isso é uma coisa completamente consertável. E eu acho que um bom ponto de sair da negação é listar o pior e o melhor que pode acontecer se você olhar de frente para esse problema. Você pode fazer literalmente uma lista com prós e contras e listar. Se eu começar a olhar para as minhas finanças de forma mais consciente, quais são os pontos positivos e quais vão ser os pontos negativos? Porque às vezes você tá ali com um monstro na sua cabeça, né? De, eu não vou olhar para as minhas finanças porque eu vou sentir muita ansiedade, etc. Mas na verdade você tá sentindo ansiedade porque você não está olhando para elas. E eu acho que essa listinha te ajuda a refletir
refletir sobre o seu medo, né? Qual que é a raiz desse seu problema? Qual que é o seu medo de olhar ali, de encarar as suas finanças? Então, faz essa listinha dos prós e dos contras de você encarar esse assunto de uma vez. E eu acho que uma das coisas que impede a maior parte das pessoas de sair desse estado de negação financeira é justamente essa sensação de não saber como mudar esse cenário. Então, às vezes, você até tem vontade, mas você começa a pensar sobre o assunto ou começa a pesquisar minimamente na internet, você acaba recebendo tanta informação, ficando tão aflita com aquilo, você não sabe lidar com o assunto e aí você acaba preferindo deixar de lado de novo. Então o primeiro passo talvez seja deixar esse caminho mais claro e começar a adquirir um conhecimento básico sobre isso. Porque a partir do momento que você vai tendo esse conhecimento básico, você vai vendo que é muito mais fácil você solucionar aquilo do que você imaginava que seria. E aí minha dica, né, se você quer começar a estudar sobre finanças de fato, na internet tem muita gente falando sobre esse assunto. Às vezes você vai pesquisar na internet e, sei lá, pesquisa no YouTube e vai aparecer uma enxurrada de conteúdos e eles não têm uma ordem lógica. Então, primeiro, encontra pessoas que você se identifica com a linguagem, que você confia, que você vê que tem um trabalho responsável. Porque tem muita gente que você consegue ver de cara que é sensacionalista, que já coloca aqueles títulos de você vai perder todo o seu dinheiro se você não fizer isso. E isso só deixa esse seu processo de aprendizado mais tenso. Então, encontra alguém que você se identifique. E começa pelos termos básicos. Acho que um erro que muita gente faz é justamente falar, não, eu vou então aprender sobre investimentos e aí já vai aprender sobre criptomoedas. Não, começa dos termos básicos, começa aprendendo o que é uma reserva de emergência, o que é inflação, o que é a taxa Selic. Se você conseguir, eu, Júlia, pelo menos acho muito mais fácil você fazer isso por meio de um curso que já tem esse conhecimento em ordem, entendeu? As aulas em ordem, tudo estruturadinho. Um curso ou um livro também, os livros eles têm essa linha de raciocínio, porque acho que às vezes quando você tá ali na internet, sei lá, no perfil de uma pessoa de finanças, você vai tentar aprender do zero lá, é difícil, porque os conteúdos eles não têm essa ordem cronológica. E aí, a partir do momento que você começar a adquirir esse conteúdo básico, começar a colocar isso em prática, a mapear o tamanho do problema. Então, acho que o primeiro passo é olhar qual que é de fato o problema, né? Se você não tá olhando para o seu extrato, olhar para o seu extrato. Se você tá com medo de encarar uma dívida, começar a calcular ali o quanto você tá pagando de juros nessa dívida e etc. E a partir do conhecimento que você for adquirindo e definindo quais são essas soluções práticas. Então, se é uma dívida, você consegue renegociar ela com o banco, por exemplo, ou se você tá gastando demais no seu extrato, você não consegue fazer um orçamento mensal e definir o quanto você vai gastar por área. Um outro ponto que eu acho que ajuda muito é falar sobre isso com outras pessoas. Então, a ideia do podcast, o nome dele diz muito sobre isso, né, da nossa conta, é justamente despertar esse assunto, mas eu acho que é muito plausível você também trazer essas conversas pro seu grupo de amigas. Porque tá em negação é justamente isso, né, tentar colocar embaixo do tapete. Então, às vezes, se tem outras pessoas trazendo aquele assunto à tona, fica mais fácil de você enfrentar ele e há grandes chances de você descobrir que você tem muitas amigas ou familiares ou pessoas conhecidas que também estão passando por isso, que também estão ali tentando negar que estão com algum descontrole financeiro. Ou nenhum descontrole, mas às vezes só não estão dando uma devida atenção para isso, não estão investindo, não estão fazendo o que elas sabem que seria melhor pro dinheiro delas. E aí eu acho que o último ponto é ficar em constante atenção. Todo mundo pode, em algum momento da vida, estar com uma relação super boa com as finanças e em outro momento acabar entrando nesse ciclo e de novo entrar numa negação ali financeira. Eu, inclusive, também tenho que ficar me policiando pra isso. Acho que é super normal. O nosso dinheiro, de fato, ele afeta muito as nossas emoções. Então, é normal quando acontecer qualquer desconforto, tentar deixar aquilo de lado, ou vou olhar no mês seguinte, e aí o mês seguinte vira o mês seguinte, e aí vira um ano, e aí quando você vê, você tá anos sem olhar para suas finanças. Então, sempre ficar atenta, porque a gente sempre pode cair nesse ciclo de novo. Então, é isso, investidoras ou futuras investidoras. Espero que vocês tenham gostado. Tem uma newsletter que eu mando um compilado das informações que a gente falou aqui no podcast, tá na descrição o link se vocês quiserem. Quem quiser saber informações também sobre os meus cursos, para quem não sabe, eu tenho 2 cursos principais, o curso das investidoras, que é de investimentos voltado para mulheres, tem uma comunidade lá, então além das aulas gravadas também tem uma interação entre as alunas, tem aulas ao vivo, tem encontros, etc. E eu também tenho um curso de organização financeira, que é da minha conta, e é um curso mais prático, tem planilha financeira e tudo isso. Então, se você tiver interesse, tem aqui um contato para falar com o meu time. E por fim, se inscreve no canal. Gente, não sei se é assim que fala. Acho que no YouTube é se inscreve no canal. No Spotify é segue o podcast. Eu acho que é isso. E se você puder avaliar ali com 5 estrelinhas, fiquei sabendo que isso é super importante para expandir o podcast e etc. Então, se você gostou e puder avaliar, eu agradeço muito. E pode mandar também sugestões, feedbacks, dúvidas, elogios lá no direct do meu Instagram. Eu tô sempre lendo o que me mandam lá, é @as.investidoras. Um beijo pra vocês e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau!